Os dragões estão todos mortos. Os últimos dragões, aqueles que voavam e cuspiam fogo, pereceram 150 anos atrás. Mas a família Targaryen, que veio das ruínas de Valyria para Westeros há 3 séculos, sobre as costas de dragões, que uniu 7 reinos beligerantes sob o Trono de Ferro, cujo emblema era um dragão de 3 cabeças e cujas palavras eram fogo e sangue. Estes dragões morreram há pouco tempo. Aegon, o Conquistador, pisou em Westeros 300 anos atrás, com suas irmãs Visenya e Rhaenys. Juntos, eles eram as 3 cabeças do dragão. Chegaram montados em Vhagar, Meraxes e Balerion, os dragões verdadeiros, e dizimaram todos que se opuseram a eles. Alguns, como Torrhen Stark, o último rei do norte, dobraram o joelho. Outros, como o rei Mern do Extremo e o rei Haren, o Negro, queimaram. Por 3 séculos, os Targaryen uniram os reinos de Westeros sob um governo, apesar das muitas revoltas. Os Targaryen sobreviveram à sua guerra civil entre irmão e irmã, conhecida como a Dança dos Dragões, quando a filha de Viserys I, Rhaenyra, e seu filho, Aegon, quase destroçaram a terra com seus dragões. A dinastia Targaryen também sobreviveu à rebelião do Fogo Negro, dos bastardos de Aegon IV, a conquista e união por casamento de Dorne, a seu reino, a invasão do rei além da muralha e a Guerra dos Reis Pobres. O reinado dos Targaryen durou até que o rei Aerys II ascendeu ao trono. Conhecido como o Rei Louco, ele causaria a queda dos dragões. Aerys II era sádico e insano, enxergava inimigos em cada sombra, e fez seus súditos se voltarem contra ele através de atos inumanos de poder despótico. No final, Robert Baratheon, de Ponta da Tempestade, liderou um levante contra o rei depois que o príncipe herdeiro Rhaegar Targaryen raptou sua prometida, Lyanna Stark. Conhecida como a Guerra do Usurpador, ou a Rebelião de Robert, esta revolta uniu muitas das grandes casas ao redor da causa de Robert, incluindo as casas Arryn, Stark e Tully. Robert Baratheon matou o príncipe herdeiro Rhaegar às margens do Tridente. O rei Aerys, em desespero, abriu os portões de Porto do Rei para os exércitos de sua antiga mão, o Lord Tywin Lannister, que imediatamente traiu seu rei e mandou suas forças saquearem a cidade. O filho de Tywin, Sir Jaime, um honrado cavaleiro da Guarda Real, assassinou o rei que havia jurado proteger e passou a ser conhecido como o Regicida. Hoje o rei é Robert Baratheon, o primeiro de seu nome, rei dos Andals e dos Rhoynar e dos Primeiros Homens, senhor dos 7 reinos e protetor da terra. Ele é casado com a bela filha do Lord Tywin, Cersei, e ambos têm 3 filhos de cabelos dourados, o príncipe herdeiro Joffrey, a princesa Myrcella e o príncipe Tommen. Os únicos Targaryen sobreviventes, o príncipe Viserys e sua irmã mais nova, Daenerys, filha da Tormenta, esconderam-se nas terras distantes do Oriente. Westeros. Falar de Westeros é discutir várias regiões diversas, conhecidas coletivamente como os 7 reinos, pois outrora cada uma foi um grande domínio por si só. Esta terminologia data da época de Aegon Targaryen, conhecido como Aegon, o Conquistador. Quando os Targaryen chegaram a este continente, encontraram um rei do norte, o rei da montanha e do vale, o rei da rocha, o rei do extremo, o rei da tempestade, o rei das Ilhas de Ferro e o príncipe de Dorne, cada um governando suas próprias terras. E antes de haver 7 reinos, existiam centenas de reinos e povos diferentes. O período mais antigo de Westeros, muito antes que os Targaryen ou mesmo os primeiros homens fossem conhecidos, é conhecido como a Era do Amanhecer. Nessa época,
Os filhos da floresta viviam sozinhos em Westeros e cultuavam deuses naturais, como os deuses das árvores, das pedras e dos córregos. Este período durou até a chegada dos primeiros homens, que invadiram Westeros cerca de 12.000 anos atrás. Os primeiros homens vieram do leste através de uma ponte de terra, passando pela terra que viria a ser conhecida como Dorne. Os primeiros homens trouxeram armas de bronze e cavalos, além de seus próprios deuses. Eles guerrearam contra os filhos da floresta e derrubaram suas florestas e suas árvores místicas, árvores pálidas entalhadas com os rostos de seus deuses, que os primeiros homens temiam. Os filhos conseguiram destruir a ponte de terra, criando a região conhecida hoje como o Braço Quebrado de Dorne e os Degraus de Pedra. Mas já era tarde demais para deter os primeiros homens. A guerra entre os filhos da floresta e os primeiros homens durou séculos, até que eles enterraram sua inimizade forjando o Pacto da Ilha dos Rostos. O pacto criou uma grande paz que deu fim à Era do Amanhecer e iniciou a Era dos Heróis. 4.000 anos de amizade entre os primeiros homens e os filhos da Terra. Eles trabalhavam juntos, faziam comércio entre suas aldeias, e os primeiros homens até mesmo passaram a cultuar os velhos deuses dos filhos, adotando as árvores místicas. Esta era também serviu como a fundação dos Sete Reinos, embora o nome não fosse registrado pela história até muito depois. Muitas das atuais casas nobres de Westeros remontam sua linhagem até a Era dos Heróis, quando disse que viviam grandes figuras como Brandon, o Construtor, e Lam, o Astuto. Os Sete Reinos não nasceram todos de uma vez, mas cada uma das regiões de hoje é vista no padrão dessa época ancestral. Os Stark, a família de Brandon, o Construtor, ascenderam como grandes governantes do norte. Os Casterly governaram no oeste, até que Lam, o Astuto, arrancou deles Rochedo Casterly, transformando o lugar numa moradia eterna dos Reis da Rocha. O Reino do Extremo foi estabelecido por Garth Monverde, patriarca da Casa Jardineira, e de muitas casas menores, pois sua semente era fértil. Os Reis da Tempestade, iniciados por Duran, varreram as terras tempestuosas. Duran ergueu o castelo de Ponta da Tempestade, com pedra e magia, para suportar a fúria dos deuses do mar e do vento, pois ele raptou sua filha e casou-se com ela. Então havia o lendário Rei Cinzento, que governava não apenas as Ilhas de Ferro, mas também o próprio mar. A família Mudd era uma de uma dúzia de casas que dominava as terras fluviais. Durante esta era, a Irmandade Juramentada da Patrulha da Noite foi fundada. A Patrulha da Noite deveria ser o escudo que defendia as terras dos selvagens bárbaros e dos horrendos, outros do norte distante. Dizia-se que Brandon, o Construtor, ajudou a Patrulha da Noite a erguer sua poderosa muralha, uma construção de pedra e gelo com mais de 200 metros de altura e centenas de quilômetros de comprimento. Tanto a Paz do Pacto quanto a Era dos Heróis tiveram fim com a chegada dos Andals, novos invasores de além-mar, que aportaram no local hoje em dia chamado de Vale de Arryn. Os Andals trouxeram novos deuses e armas mortíferas, forjadas com aço. Eles lutaram contra os primeiros homens por séculos, até que todos seus reinos do sul caíram. Os Andals destruíram os bosques de árvores místicas, onde quer que os encontrassem. Os filhos foram mortos ou fugiram para o norte longínquo, pois nunca mais foram vistos. O único reino dos primeiros homens a resistir contra os Andals foi o Reino do Norte. Os Andals espalharam sua fé nos 7 deuses, em todas as terras. Estabeleceram-se como reis da montanha e do vale, de onde a casa Arryn descende, e reis das terras ocidentais.
A última grande migração a Westeros aconteceu há cerca de 1000 anos, quando a rainha guerreira Nymeria liderou sua frota de 10.000 navios do leste a Dorne. Seu povo, os Rhoynar, assim chamados devido ao rio Rhoyne, que fora seu lar, foram recebidos inicialmente com hostilidade pelos lords de Dorne. Mas Nymeria fez a paz com o Lord Mors Martell, aceitando-o como seu esposo. Com suas forças combinadas, eles obrigaram todos os rivais de Martell a dobrar o joelho, e ele se tornou o primeiro príncipe de Dorne, segundo os costumes dos Rhoynar. Esses séculos foram marcados por escaramuças regulares e derramamento de sangue através dos reinos. Os lordes de Dorne travaram guerras intermitentes com os reis do Extremo e os reis das Terras Tempestuosas. Exércitos do sul chocaram-se contra Fosso Cailin, no norte, e foram destruídos. Partindo do norte rumo ao sul, o rei Rickard Stark matou o rei do pântano. Os reis da tempestade conquistaram as terras fluviais do Tridente e mantiveram-na por centenas de anos, até que os filhos do ferro derrotaram Arrek, o rei da tempestade, e tomaram-nas para si. Então, mais de 400 anos atrás, a destruição chegou à fantástica terra livre de Valíria, no leste longínquo. Valíria era o lar ancestral da linguagem, da arte e da magia. Os sobreviventes fugiram das ruínas fumegantes, chegando ao extremo leste de Westeros, na ilha de Rocha do Dragão, que fora o posto avançado mais ocidental de Valíria. Os mestres de Rocha do Dragão, os Targaryen, há muito já estabelecidos na ilha, dominaram os valirianos sobreviventes. Eles abandonaram os velhos deuses que os haviam traído e converteram-se à religião Andal dos Sete. Os Targaryen permaneceram em Rocha do Dragão por mais de 100 anos, antes de rumar para Westeros. Aegon, acompanhado por suas irmãs Visenya e Rhaenys, partiram de Rocha do Dragão para unificar os reinos beligerantes dos Andals. Eles aportaram na costa leste e construíram um forte simples, de madeira e terra. Poucos notavam que aquele lugar um dia iria crescer para se tornar Porto do Rei, lar do trono dos Sete Reinos. Embora os Targaryen tivessem poucos soldados e estivessem em grande desvantagem numérica, possuíam a maior arma de todas, os dragões. Quando o rei Loren da Rocha e o rei Mern do Extremo juntaram seus exércitos para expulsar os Targaryen de Westeros, tinham quase 60.000 espadas juradas a si, sob 600 estandartes diferentes. O exército de Targaryen contava com apenas 12.000, e era composto de homens recrutados à força e voluntários, a maioria jovem e verde como a grama da primavera. As duas forças se encontraram nos campos de trigo do Extremo, e os Targaryen caíram como a colheita de verão. Apenas então Aegon e suas irmãs soltaram os dragões, a única vez na história registrada que todos os três voaram como um. 4.000 pessoas queimaram no campo de fogo, inclusive o rei Mern. O rei Loren escapou e mais tarde dobrou o joelho. Com o poder de seus dragões, os Targaryen conquistaram 6 reinos: o Reino da Rocha, o Reino do Extremo, o Reino da Montanha e do Vale, o Reino da Tempestade, o Reino das Ilhas de Ferro e das Terras Fluviais, e o Reino do Norte. Apenas Dorne permaneceu independente por várias gerações, mas também acabaria por submeter-se ao domínio Targaryen, primeiro pela espada, depois por casamento. 157 anos depois de Aegon o Conquistador, seu descendente Daeron I, o Jovem Dragão, venceu os exércitos de Dorne com apenas 14 anos de idade. Contudo, embora os habitantes de Dorne tivessem sido conquistados em teoria, resistiram brutalmente e retomaram sua liberdade ao matar o rei Targaryen. Foi quase 30 anos depois, quando o rei Daeron II casou-se com a princesa de Dorne, Míria,
e casou sua irmã com o príncipe de Dorne, que o sétimo reino verdadeiramente se uniu aos outros 6. As terras de Westeros. O continente de Westeros é comprido e relativamente estreito. As terras ao norte da muralha são bárbaras e desconhecidas, lados selvagens e de feras ainda mais estranhas, que vivem nas montanhas da presa gelada e nadam no mar trêmulo. A região mais distante, que se estende além do mapa, é chamada de Terra do Inverno Perpétuo. Nem mesmo os mais longos verões conseguem derreter sua neve e gelo. Abaixo da muralha, o norte desce ao sul, até os pântanos do Gargalo. A Baía de Gelo faz fronteira com a região a oeste, e a Baía das Focas delimita-se ao leste. O norte é o lar dos Stark, e abriga a cidade portuária de Cais Branco. A sul e a leste do norte está o Vale de Arryn, cercado pelas penínsulas rochosas dos Dedos, a pedregosa e estéril Baía dos Caranguejos e as agourentas Montanhas da Lua. É o lar da Casa Arryn, os defensores do vale. A Estrada Real, que corre da muralha até Porto do Rei, passa pela fronteira oeste do vale, em paralelo com as poderosas águas do Garfo Verde do Tridente. O Tridente marca as terras fluviais, uma região rica e verdejante governada pela Casa Tully, a partir de rio corrente. Lá fica o lago conhecido como Olho dos Deuses, que abriga a Ilha dos Rostos. As terras fluviais são ladeadas pelo Gargalo ao norte, o Vale a leste, as terras ocidentais a oeste e Porto do Rei e o extremo a sul. As terras ocidentais são o lar dos Lannister, que governam a partir de Rochedo Casterly. A região também abriga algumas das mais ricas minas de ouro e prata em todos os 7 reinos. É pequena, dominada por Lannisporto e a Rocha. A sul das terras ocidentais repousa o Extremo, a maior região, exceto pelo norte. É cercada ao norte pela Estrada do Ouro, que corre da Rocha até Porto do Rei, e inclui tudo a sudoeste das Terras Tempestuosas e de Dorne. O Extremo abriga as Ilhas Escudo, o Arvoredo e a vasta cidade de Velha Vila. É uma terra rica e vibrante, quente e fértil, governada pelos Tyrell de Jardim Alto. As Terras Tempestuosas, a sul de Porto do Rei e da Baía Água Negra, e a leste do Extremo, estendem-se até o Mar de Dorne. É uma região pequena, mas contém as densas florestas da Chuva e Floresta do Rei. As Terras Tempestuosas também incluem a Baía dos Naufrágios, o Cabo da Fúria e a Ilha de Tarth. A família Baratheon governa em Ponta da Tempestade, lar do irmão mais novo do rei Robert, Renly Baratheon. No extremo sul de Westeros, localiza-se Dorne, a terra de sangue mais quente entre todos os 7 reinos. Dorne jaz nas planícies de Dorne, que abrigam as Montanhas Vermelhas. As Montanhas Vermelhas formam uma barreira natural com o resto de Westeros e o Mar de Dorne. Esta região também forma a praia do Mar do Verão. Dorne é governado pelos Martell, a partir de Lança do Sol. As Ilhas de Ferro existem à parte dos outros reinos, depois da costa oeste de Westeros, tocando as bordas do norte, das terras fluviais e das terras ocidentais. Jazem na Baía do Homem de Ferro, a oeste do Tridente e do Gargalo, e contém várias ilhas notáveis, além de muitos rochedos castigados pelo mar. Os Homens de Ferro são governados pela Casa Greyjoy de Pyke, e muitos lá seguem seus velhos modos e sua própria religião, o antigo caminho do Deus Afogado, diferente dos outros povos dos 7 reinos. Essas muitas religiões e regiões, povos distintos, dobram o joelho para Porto do Rei, lar do trono de ferro, de onde o rei governa. Outrora visto como território dos Targaryen, cujo lar ficava na ilha de Rocha do Dragão, Porto do Rei continuou como a capital, sob o rei Robert Baratheon e a rainha Cersei.
é a maior cidade dos 7 reinos e o centro do comércio, da política e da aventura. Porto do Rei. Porto do Rei é de muitas formas o coração de Westeros. Embora seja uma cidade relativamente jovem, sua história começa apenas nos primeiros dias do governo de Aegon, o Conquistador. É o centro do poder real e contém a força vital dos 7 reinos. Quando Aegon e suas irmãs aportaram em Westeros, o local que seria Porto do Rei era pouco mais que uma aldeia de pescadores. Os Targaryen construíram a primeira fortificação aqui, um forte de madeira e terra. Hoje em dia, a cidade é uma vasta tapeçaria de casas de pau a pique, tavernas, lojas, armazéns, bordéis, instalagens, tendas, moles, estátuas, praças e estruturas majestosas, de um horizonte a outro. O rei governa a partir do Forte Vermelho, uma gigantesca fortaleza com 7 imensas torres, construída com pedra rubra, que ergue-se majestosa na alta colina de Aegon. Sua construção começou por ordem de Aegon I, mas foi completada por seu filho Maegor, o Cruel. Uma vez que o último bloco foi assentado, Maegor reuniu todos os trabalhadores e matou-os. Os segredos do Forte Vermelho deveriam pertencer apenas aos Targaryen. Dentro do Forte Vermelho está o refúgio de Maegor, uma fortaleza quadrada e segura dentro do castelo maior, que abriga os aposentos reais. A poderosa Sala do Trono, no Grande Salão, outrora decorada com os crânios de dragões, é protegida por portas de carvalho e bronze. Erguendo-se com majestade terrível e sublime, em um extremo da sala está o Trono de Ferro, uma criação escarpada, sobre um palanque acima do resto do salão. Aegon forjou o Trono de Ferro com o fogo de seu dragão, Balerion, o Terror Negro, a partir de 1000 espadas recolhidas dos inimigos que venceu. Até hoje o trono é um emaranhado de lâminas afiadas, pontas perigosas e dentes de metal. Nenhum rei deve sentar-se à vontade em um trono, afirmava Aegon. E seu legado forçou todo rei de Westeros a concordar. O rei de Westeros governava com sua mão, o segundo homem mais poderoso na terra. A mão do rei fala com a voz do rei e pode ouvir petições, escrever leis, liderar exércitos e até mesmo proclamar o julgamento do rei em sua ausência. Apenas a mão pode sentar-se no trono de ferro quando o rei está afastado. O rei e sua mão são auxiliados pelo Pequeno Conselho, um grupo de conselheiros e lordes sábios apontado pelo rei para ajudar na condução do reino. Hoje em dia, sob o rei Baratheon, Lord Jon Arryn é a mão, e o Pequeno Conselho consiste do grande Maester Pycelle, Sir Barristan Selmy, o Lorde Comandante da Guarda Real, Lord Stannis Baratheon, o Mestre dos Navios, Lord Renly Baratheon, o Mestre das Leis, Lord Peter Baelish, o Mestre da Moeda, e Lord Varys, o Mestre dos Sussurros. A cidade. Porto do Rei é uma cidade murada, protegida por altas cortinas de pedra. Pode-se entrar por 7 portões: o Portão do Rio, o Portão do Rei, o Portão do Dragão, o Portão do Leão, o Portão Velho, o Portão dos Deuses e o Portão de Ferro. Os plebeus chamam o Portão do Rio de Portão da Lama. Ele leva às sempre movimentadas docas, cheias de marinheiros, mercadores e pescadores de uma centena de cidades, através da Praça dos Peixeiros. O Portão do Rei leva ao Água Negra e à área de torneios em suas margens. A guarita do Portão dos Deuses é entalhada com delicadas figuras, cujos olhos seguem todos que passam. A guarda da cidade mantém a paz em Porto do Rei. Chamados de capas douradas pelos mantos que vestem, os guardas patrulham a cidade e o Forte Vermelho, além de guarnecer os portões e os muros. A guarda da cidade tem seu próprio Lorde Comandante, leal à cidade e ao rei. As ruas de Porto do Rei estão em constante movimento. Lordes compartilham as ruelas sinuosas com plebeus, cavaleiros abrem espaço para liteiras,
forradas com seda, e pescadores locais vendem seus produtos ao lado de baleiros e beneses. Disse que qualquer coisa pode ser comprada aqui, pelo preço certo. Geograficamente, a cidade é dividida por 3 grandes colinas. O Forte Vermelho repousa sobre a maior delas, a colina de Aegon. As outras 2 são batizadas em homenagem às Irmãs de Aegon. E a Rua das Irmãs corre em linha reta entre elas. O grande septo de Baelor localiza-se no topo da colina de Visenya, resplandecente em mármore, com 7 torres de cristal. É o lar do grande Septon, onde reis jazem em sono eterno. Em contraste, a colina de Rhaenys parece deserta. Abriga o que já foi conhecido como o Fosso dos Dragões. Suas paredes enegrecidas hoje em dia estão abandonadas. Seu domo está arruinado e suas portas de bronze estão seladas há um século. Na base da colina de Rhaenys fica Fundo Pulguento, a superpovoada favela de Porto do Rei. Fundo Pulguento é uma colmeia de ruas serpenteantes e becos retorcidos, sem calçamento e repleta de lama e urina. Chiqueiros, curtumes e estábulos adicionam ainda mais fedor, e um visitante pode facilmente se perder neste labirinto de casebres construídos uns sobre os outros, todos caindo aos pedaços ou ameaçando desabar. Os últimos Targaryen. Uma vez que a batalha começou a virar a favor de Robert Baratheon e suas espadas juradas, o rei Aerys fez planos para proteger sua linhagem. Ele mandou sua rainha, Rhaella, grávida de poucos meses, junto com seu filho Viserys, para o antigo lar dos Targaryen, em Rocha do Dragão. Para assegurar a lealdade de Dorne, Aerys manteve consigo a esposa do príncipe Rhaegar, a princesa Elia, natural de Dorne, além dos filhos dos dois, Rhaenys e Aegon. Tragicamente, quando o Porto do Rei foi saqueada pelas forças de Lord Tywin Lannister, Elia e seus filhos foram brutalmente assassinados. Com Rhaegar morto no tridente, Aerys assassinado por sua guarda real e as forças Targaryen destroçadas, Stannis Baratheon navegou para tomar Rocha do Dragão. A rainha Rhaella morreu no parto, mas seus servos protegeram seus filhos. Antes que as forças de Stannis chegassem, o príncipe Viserys e sua irmã recém-nascida, a princesa Daenerys, foram colocados em um navio e mandados para o outro lado do Mar Estreito. Hoje em dia, são hospedados pelos mercadores das Cidades Livres. Não são bem-vindos em Westeros, mas pode ser precipitado presumir que não têm amigos entre as casas nobres dos 7 reinos. O Norte. O Norte é uma terra fria e selvagem, imensa e esparsamente povoada. Estende-se do gargalo até o teto do mundo. A muralha da Patrulha da Noite marca a verdadeira fronteira da civilização. Com mais de 200 metros de altura e centenas de quilômetros de comprimento, a muralha continua forte, embora a Patrulha da Noite seja apenas uma sombra do que já foi. Imediatamente ao sul da muralha, por 25 léguas, há uma faixa de terra conhecida como Presente de Brandon, concedida à Patrulha da Noite quando ela foi fundada. Fazendo fronteira com essa região, há um outro pedaço de terra, o Novo Presente, concedido à Patrulha da Noite pela boa rainha Alysanne, para sustento e apoio da patrulha. A leste da muralha, há a Baía das Focas e a Ilha de Skagos, um rochedo selvagem e estéril, cujos habitantes guerreiam cavalgando unicórnios e devoram inimigos derrotados. O norte ainda abriga a Ilha dos Ursos, a escura e verdejante Mata dos Lobos, a costa rochosa e as terras fúnebres, pontilhadas pelas tumbas dos primeiros homens. 2 grandes rios cortam as terras dos Stark. O Faca Branca, que leva ao agitado porto de Cais Branco, e o Último Rio, que corre até o Último Lar. No norte, a neve cai mesmo em anos de verão, e alguns dizem que os invernos são tão frios que a risada de um homem pode congelar em sua garganta, sufocando-o até a morte. O norte é quase tão grande quanto os 6 outros reinos combinados.
Os ermos são vastos, tão longe do agitado sul, e as colinas cobertas de pinheiros e as montanhas nevadas podem ser gloriosas. Mas é uma terra dura, feita para pessoas duras. Tanto os plebeus quanto os lordes do norte costumam ser diretos e sérios. O sangue dos primeiros homens é forte aqui, e liga a maior parte das casas nobres umas com as outras. Muitos também ainda se voltam aos velhos deuses e suas árvores místicas, tendo pouca inclinação para a fé dos sete. Senhores do Norte. Os Stark de Winterfell governam o Norte há gerações. São práticos, honrados e brutalmente honestos. Esses sentimentos ecoam em muitas das casas a eles juradas. Embora os lordes e damas exibam as cores de sua casa com orgulho, costumam preferir roupas mais simples, descartando as vestes sofisticadas das casas do sul. Mesmo assim, muitas das casas têm tradição antiga e registrada, e Winterfell é um dos maiores domínios de Westeros, inigualável no norte. Os brasões vassalos do norte são ferozes. Disse que são aliados excelentes e inimigos terríveis. Muitos são tão velhos quanto seus senhores, ou quase. Os Karstark, de Forte Car, remontam sua linhagem à família Stark, embora hoje em dia haja pouca semelhança entre as duas. Os Mormont, das Ilhas dos Ursos, afirmam ter recebido sua terra depois que o ancestral rei Roderick Stark conquistou a ilha em uma luta livre. Os verdadeiros Ursos do Norte, contudo, são os Umber, de Último Lar, homens tão gigantescos quanto sugere seu brasão. Os Bolton há muito eram inimigos dos Stark, até que os senhores do Forte do Pavor dobraram o joelho 1000 anos atrás. Também há os clãs das montanhas, pouco mais civilizados que os clãs das montanhas da lua. Embora jurem fidelidade à casa Stark, pouco se sabe dos Wool, Harkley, Liddell, Nott ou Norrie. Mesmo os Flint, de Vigília da Viúva, aparentemente têm primos selvagens nas colinas. Por fim, os Homens do Brejo, as famílias mais ao sul, que vivem nas terras pantanosas do Gargalo, também seguem os Stark. Outros nortistas temem-nos e desprezam-nos por seus costumes peculiares. Rowland Reed, o Lorde de Vigília da Água Cinza, lutou junto com o Lord Eddard Stark durante a rebelião de Robert, e a lealdade entre as famílias continua forte. A Patrulha da Noite. A noite cai e agora minha patrulha começa. São as primeiras palavras que todo irmão juramentado da Patrulha da Noite fala ao proferir seus votos. A Patrulha da Noite existe desde a construção da muralha pelos primeiros homens, com a ajuda de Brandon, o construtor. A patrulha considera-se as espadas na escuridão, os vigias das muralhas, as fogueiras que afastam o frio e os escudos dos homens. Embora a Patrulha da Noite seja uma mera sombra do que era em seus anos de glória, bons homens ainda se agarram à tradição e servem ao reino, protegendo o povo dos selvagens bárbaros do norte distante. A Patrulha da Noite aceita homens de qualquer estirpe e qualquer parte de Westeros. Muitos segundos e terceiros filhos, especialmente aqueles nascidos de lordes menores, apresentam-se para servir na muralha. Lá, um homem prova seu valor por suas ações, não seu sangue. Até mesmo bastardos e criminosos podem ascender à honra, embora o topo do mundo seja solitário. Irmãos da Patrulha da Noite recebem perdão por seus pecados passados, mas desistem de suas terras e famílias, e juram não casar ou ter filhos. É um voto para a vida toda. Hoje em dia, a Patrulha da Noite é governada pelo Lorde Comandante, a partir do Castelo Negro. Embora possa acomodar 5.000 cavaleiros, o castelo abriga 1/10 desse número, e várias seções deixadas à escuridão e ao frio já começaram a ruir. Dos 19 castelos que se erguem ao longo da muralha, apenas o Castelo Negro guarda a leste no mar, e a Torre Sombria continuam ocupados. As Ilhas de Ferro.
Os Greyjoy afirmam que lugares duros criam homens duros, e homens duros dominam o mundo. Sem dúvida, este sentimento é compartilhado por muitos nas Ilhas de Ferro, pois há poucos locais menores hospitaleiros em Westeros. As Ilhas de Ferro são um punhado de rochas na costa ocidental dos Sete Reinos, a oeste do Tridente, a norte das Terras Ocidentais e pouco ao sul do Gargalo. Embora o continente seja normalmente agradável e temperado, aqui os ventos frios e as borrascas do norte castigam a Baía do Homem de Ferro, forjando uma dureza incomparável no povo. Os Filhos do Ferro. Os Filhos do Ferro que vivem neste arquipélago mantiveram uma cultura de saque e pilhagem por milhares de anos. Chamados de Homens de Ferro pelo resto de Westeros, os saqueadores Filhos do Ferro viajavam pela costa, navegando para o norte ao longo do Gargalo e ao redor do Cabo Kraken até a Baía da Água em Brasa, e por toda a costa rochosa até a Ilha dos Ossos. Eles também navegavam até o extremo, chegando a ameaçar a velha vila e o arvoredo, saqueando, estuprando e queimando. O monumento mais recente às suas conquistas militares é a imensa arquitetura do Castelo Harren, construído pelo rei Harwin Mão Dura e seu filho Haren, para marcar seu domínio, que se estendia ao longo das terras fluviais, do Gargalo às corredeiras do Água Negra. Os Filhos do Ferro, historicamente, seguiam tradições diferentes dos Sete Reinos, conhecidas hoje em dia como o Antigo Caminho. Alguns ainda se apegam a essa filosofia brutal e sua fé no Deus afogado, rejeitando tanto os Sete quanto os velhos deuses dos primeiros homens. Os sacerdotes do Deus afogado são criaturas estranhas, que trançam seus cabelos com algas e vestem-se em roupas com a cor do mar. Afogam seus seguidores em um ato de obediência e fé, para então ressuscitá-los, trazendo-os de volta das portas da morte. Pregam que aqueles que seguem o antigo caminho conquistarão um lugar no salão aquático do Deus afogado, como uma recompensa por suas vitórias gloriosas. Em sua religião, o Deus afogado está preso em luta eterna contra o Deus das tempestades, que castiga as ilhas e odeia os Filhos do Ferro. O Antigo Caminho oferece algum sentido de coerência e tradição à cultura de Sax, e julga os homens por suas habilidades marciais. Os Filhos do Ferro devem pagar o preço em ferro, por objetos de valor e luxos. Ou seja, essas coisas devem ser tomadas à força, e não compradas com moedas ou troca, como no continente civilizado. Os Filhos do Ferro não se limitavam a posses materiais, e assim capturavam servos, forçando seus prisioneiros a trabalhar em suas fazendas e minas, ou aquecer suas camas como esposas de sal. Os Filhos do Ferro afirmam que seus filhos não foram feitos para essa vida patética de trabalho, e suas filhas podem lutar, pilhar e até mesmo comandar um navio tão bem quanto qualquer homem. Segundo um de seus ditados, o mar dá às suas mulheres apetites de homem. Aquelas que se casam tornam-se as esposas de pedra de suas casas, quase iguais aos maridos. A rebelião de Baelon. Embora Robert Baratheon tenha cortado a linhagem Targaryen, seu governo não estava completamente seguro. 7 anos atrás, Lord Balon Greyjoy liderou sua própria rebelião contra o rei Robert e declarou-se rei das Ilhas de Ferro, do Sal e da Pedra, filho do Vento Marítimo e Lorde Ceifador de Pique. Seus lordes vassalos uniram-se à sua causa para trazer de volta o antigo caminho e retornar à vida de Sax. Contudo, Greyjoy usaria a coroa por apenas uma estação. O rei Robert Baratheon e o Lord Eddard Stark uniram-se novamente contra esta ameaça e convocaram seus brasões vassalos para lidar com os Homens de Ferro. Os irmãos de Balon, Euron, Olho de Corvo, e Victarion, o Lorde Capitão da Frota de Ferro, queimaram os navios em Lannisport. Enquanto isso, outros Filhos do Ferro atacaram guarda-marinha. Mas o herdeiro de Balon, Roderick, foi morto lá, quando os saqueadores foram repelidos. De volta às Ilhas de Ferro, a Frota de Ferro foi emboscada pelo irmão do rei
Stannis Baratheon, na costa da Ilha Bela. Stannis destroçou boa parte da Frota de Ferro na batalha. O segundo filho de Baelon, Maron, foi morto quando as forças do rei Robert atacaram Pique. Uma vez que a luta acabou, Eddard Stark levou o filho mais novo de Baelon, seu único filho homem sobrevivente, Theon, para ser criado em Winterfell. O poder de Baelon foi reduzido, mas ele ainda é o senhor das Ilhas de Ferro. Sua única filha, Asha, uma garota geniosa e uma capitã ousada, se torna sua herdeira. As Terras Fluviais. Se Porto do Rei é o coração da política de Westeros, as Terras Fluviais são o coração dos plebeus, uma região fértil repleta de fazendas, aldeias e prósperas cidades ribeirinhas. No centro das Terras Fluviais corre o Tridente, um poderoso rio que se divide em 3 afluentes importantes e inúmeros menores. As Terras Fluviais já tiveram muitos governantes, dos Reis da Tempestade aos Reis dos Homens de Ferro. Depois que Aegon, o Conquistador, queimou o rei Harren, elevou os Tully, de Rio Corrente, à posição de senhores da região. O Tridente. O Garfo Verde do Tridente corre ao sul a partir do Gargalo e termina nas Bacias de Sal, na Baía dos Caranguejos. Vales férteis, florestas verdejantes acompanham sua extensão, assim como cidades prósperas e fortes robustos. As Gêmeas, as torres fortificadas dos Frey, controlam a travessia do braço norte do Garfo Verde. O Garfo Vermelho começa nos sopés das colinas das Terras Ocidentais e, em seu curso para se juntar ao Tridente, passa por Rio Corrente, o castelo dos Tully. Rio Corrente localiza-se na convergência dos 2 rios, suas muralhas erguendo-se verticalmente das águas. Em tempos de guerra, um fosso pode ser formado, cercando o castelo com água para bloquear atacantes de todos os lados. O Garfo Azul flui entre os Garfos Verde e Vermelho, de Guarda-Marinha até a cidade Lord Holloway, e ao norte do pequeno vale conhecido como Mata Sussurrante. O Tridente é formado na confluência dos 3 Garfos. Robert Baratheon matou Rhaegar Targaryen cruzando o rio, que mais tarde ficou conhecido como Baixio dos Zumbis. As Terras Fluviais também abrigam o grande lago conhecido como Olho dos Deuses, que contém a Ilha dos Rostos. Aqui foi forjado o pacto entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta, 10.000 anos atrás. Até hoje, as árvores desta ilha mantêm seus rostos. As terras do sul, do Olho dos Deuses, são coxilhas, campos elevados, prados, matas e vales entrecortados por córregos rasos. Na margem norte do lago, perto dos baixios do Tridente, está a amaldiçoada tumba de Harren, o castelo de Harren, agora sob domínio da Casa Went. O castelo Harren é localizado de forma a controlar as terras ao sul, embora os plebeus afirmem que ele está amaldiçoado desde que Aegon transformou-o em uma pira funerária. O Olho dos Deuses conecta-se com as corredeiras do Água Negra, que seguem até Porto do Rei. Este rio marca a fronteira sul das Terras Fluviais. A Aliança de Tully. Os Tully juntaram-se a Robert Baratheon em sua guerra contra os Targaryen, e a maioria dos Lords do Rio seguiu os estandartes dos Tully sem resistência, embora Lord Frey tenha reunido suas forças apenas quando a luta já acabara, e os Lords de Floresta Negra e Bracken preferissem continuar sua ancestral inimizade. Quando a luta acabou, uma das filhas de Lord Hoster Tully casou-se com Lord Eddard Stark. Catelyn Tully antes estivera prometida ao herdeiro caído de Winterfell, Brandon Stark. Sua filha mais nova, Lysa, foi casada com Lord Jon Arryn, reforçando suas amizades e lealdades. O sangue Andal é forte nas Terras Fluviais, e a maioria das pessoas aqui é devota dos Sete. Contudo, ainda é possível encontrar alguns sinais dos velhos deuses. Por exemplo, a família Floresta Negra mantém sua fé nos velhos deuses e afirma que o sangue dos primeiros homens ainda corre em suas veias. De fato, esta crença é a origem de sua rixa com a Casa Bracken,
que escolheu os 7 quando os Andals chegaram. As Montanhas da Lua. As Montanhas da Lua foram o primeiro local onde os Andals pisaram em Westeros, chegando dos dedos. Neste local, eles iriam se espalhar por todos os 7 reinos, mas as famílias que vivem aqui ainda têm fortes características do sangue Andal. A Casa Arryn, conhecida como os Defensores do Vale e Vigias de Leste, é uma casa ancestral da nobreza Andal, descendendo diretamente dos reis da Montanha e do Vale. Esta grande casa há muito domina o Vale de Arryn e as Montanhas da Lua, e também controla os Dedos, a Baía dos Caranguejos e a Ponta da Garra. O Vale de Arryn marca parte da fronteira entre o norte e os Reinos do Sul, pois fica perto do Gargalo e acima do Tridente. É um local selvagem e desolado dentro da região civilizada, e as Montanhas da Lua são alguns dos picos mais desafiadores e ameaçadores de Westeros. A estrada é um caminho estreito e pedregoso, que serpenteia entre as montanhas para alcançar o vale. A trilha é muitas vezes alvo de bandoleiros, animais ferozes e clima terrível, todos ameaçando destruir aqueles que ousam viajar por ali. Mesmo assim, o vale é fértil e abundante, conhecido como uma das regiões mais vivas de Westeros. Incontáveis pequenos rios e lagos alimentam o solo negro, e há muitos pomares e fazendas. Diversas pequenas cidades podem ser encontradas aqui, e seu isolamento garante relativa segurança, afastando-as das movimentações do resto de Westeros. O povo costuma ser orgulhoso e educado, mas cauteloso. Embora esteja protegido pelo vale, a ameaça dos clãs tribais que sobrevivem nas montanhas deixa todos em alerta. A norte do vale, em contraste com sua riqueza, ficam os Dedos. Estas penínsulas rochosas e estéreis abrigam apenas um punhado de aldeias e pescadores pobres. Contudo, a sul do vale fica a Vila das Gaivotas, uma importante cidade comercial que ergue-se sobre a Baía dos Caranguejos. A maior montanha do vale é a Lança do Gigante, que se ergue imponente sobre as terras abaixo. Uma tremenda cachoeira, conhecida como Lágrimas de Alissa, despeja-se por sua face oeste, mas as águas transformam-se em névoa e nuvens antes de alcançar o solo. No topo da Lança do Gigante fica o Ninho da Águia, talvez o castelo mais inexpugnável dos 7 reinos. O Portão Sangrento protege a passagem ao Ninho da Águia, reforçado pelo Castelo dos Portões da Lua no sopé da estrada. Uma vez que passem por esses 2 fortes magníficos, os viajantes devem seguir por uma trilha estreita, guarnecida por 3 fortalezas de vigia: Pedra, Neve e Céu. O Ninho da Águia é um castelo pequeno, 7 torres brancas esguias observando das nuvens, mas nunca caiu. Lord Jon Arryn criou Eddard Stark e Robert Baratheon. Assim, sua lealdade a eles era mais forte do que ao rei, e ele chamou suas espadas em apoio a Robert contra o rei Aerys. Com o fim da guerra, Lord Jon casou-se com a filha mais nova de Hoster Tully, Lysa, e assim tornou-se um irmão de Eddard Stark através de seu casamento com Catelyn Tully. Lord Jon foi a Dorne para ter com os Martell em Lança do Sol e acalmar seus temores sobre o novo rei, e para apaziguá-los depois da morte da princesa Elia e seus filhos. O apoio de Lord Jon ao rei Robert continua forte, e ele serve fielmente em Porto do Rei como a mão do rei. Outras casas do vale. Outras casas notáveis no Vale de Arryn incluem os Baelish dos Dedos, de onde vem Lord Peter Baelish, o mestre da moeda do rei. O Sorte Vermelho de Forte Vermelho, descendente dos primeiros homens, e a casa Templeton, uma família de cavaleiros com terras. O mais famoso deles sendo Ser Simond, o Cavaleiro das 9 Estrelas. Euron Royce, de bronze, comanda a maior força da Casa Royce, a partir de Pedra Rúnica, enquanto seu primo, o Lord Nestor, é o alto administrador do vale e o castelão dos Portões da Lua, a serviço da Casa Arryn. As Terras Ocidentais.
As terras ocidentais jazem a oeste do Tridente, a norte do Extremo e a sul do Gargalo. São compostas de coxilhas e pequenas montanhas que se estendem até a costa. São ricas em prata e ouro e boa parte dos plebeus trabalha nas minas para seus lordes nobres, embora a pesca, o pastoreio e o cultivo sejam atividades comuns. Contudo, a região simplesmente não é tão fértil quanto as terras fluviais ou o Extremo. Lannisporto é a maior cidade da região. Embora seja um centro comercial maior que Vila das Gaivotas ou Cais Branco, empalidece em comparação com Velha Vila ou Porto do Rei. A norte da cidade ergue-se Rochedo Casterly, o trono do poder nas terras ocidentais. Veios de ouro correm através da rocha, e o castelo foi escavado da pedra viva. O mar ruge sob o rochedo, a maré entrando pelas cavernas aquáticas sob o solo. Governantes de Rochedo Casterly. Os Lannister são os governantes incontestáveis da região, dominando a terra de Rochedo Casterly a Lannisport. Controlam as ricas minas da Montanha do Dente de Ouro e da Rocha, e são conhecidos como a família mais rica dos Sete Reinos. O Ouro Lannister assegura seu comando sobre o segundo exército mais poderoso de Westeros, reforçado por um poderoso contingente de cavalaria. Além disso, os soldados são bem treinados e os piqueiros da guarda da cidade de Lannisport são talvez a infantaria mais disciplinada de Westeros. Os Lannister também comandam uma marinha razoável a partir de Lannisport. A frota foi queimada durante a rebelião de Greyjoy, mas desde então foi reconstruída. Lord Tywin Lannister governa as terras ocidentais e sua família com mão firme. Lord Tywin ascendeu à notoriedade ainda jovem, consertando os danos ao nome e à reputação da casa causados por seu pai, o Lord Tytos. Conquistou a reputação de ter coração frio e temperamento furioso, quando dizimou a casa Rhine de Castamere e a casa Tarbeck de Castelo Tarbeck por traição. Lord Tywin devolveu a glória ao nome Lannister e foi apontado à posição de mão do rei aos 20 anos de idade. Lord Tywin serviu por 2 décadas como a mão antes que Aerys o dispensasse, segundo o que se diz por inveja, medo e loucura. Durante a rebelião de Robert, Lord Tywin voltou a Porto do Rei com um grande exército. Contudo, mandou que suas tropas saqueassem a cidade depois que os portões foram abertos a seu contingente. O filho de Tywin, Sir Jaime, um irmão jurado da Guarda Real, foi responsável pelo assassinato do rei Aerys. A despeito de suas ações, Sir Jaime ainda é membro da Irmandade de Capa Branca, jurada a defender o rei. A filha de Tywin, Cersei, é a rainha, casada com o rei Robert. O terceiro filho de Tywin é um anão desfigurado, Tyrion. Jurados ao Leão. As casas juradas aos Lannister incluem a Casa Clegane, uma família de cavaleiros com terras cuja infâmia e fortuna estão ligadas diretamente à de seus mestres, os Carqueja, de Castelo Carqueja, onde Sir Jaime foi escudeiro, os Lefford, do Dente de Ouro, primos dos Lannister, os Marbrand, de Marca de Cinza, os Payne, uma família de cavaleiros com terras, os Swift, de Milharal, e a família Povo do Leste do Penhasco, uma casa menor que afirma ainda ter sangue dos primeiros homens nas veias. O Extremo. Do norte ao sul, o Extremo se estende das corredeiras do Água Negra até Velha Vila, e das planícies de Dorne até o Mar do Poente. O Extremo é uma região de fazendas férteis, colheitas ricas, raparigas de seios fartos e belos cavaleiros. Colinas suaves, córregos límpidos e campos de flores selvagens marcam o Extremo, e sua principal estrada é a Estrada das Rosas. A Estrada das Rosas começa nos vinhedos mais ao sul, cruza o rio Mander e então atravessa Westeros até encontrar-se com a Estrada Real em Porto do Rei. A Estrada das Rosas conecta Velha Vila, Jardim Alto e Porto do Rei. O Extremo também inclui as Ilhas Escudo, a sul de Lannisport e fazendo fronteira com a Estrada do Mar, fortificações que ao longo da história repeliram os saqueadores Filhos do Ferro.
A Ilha do Arvoredo fica muito mais ao sul, onde o Mander deságua no mar, no Cabo de Som Sussurrante, perto de Velha Vila. O Arvoredo produz os mais famosos vinhos de Westeros, vendidos no mundo inteiro. Especialmente notáveis são seus vinhos de verão, seus tintos secos e o rico dourado do Arvoredo. Velha Vila, obviamente, é famosa no continente e no mundo como um grande e tradicional centro de aprendizado. É o lar da cidadela, onde os meisters são treinados, forjam suas correntes e proferem seus votos. Velha Vila é uma grande cidade portuária, superada apenas por Porto do Rei. O Extremo é a segunda maior região dos Sete Reinos, atrás apenas do norte. Nos dias antes de Aegon, o Conquistador, era governada pelos Reis do Extremo, os Lordes Nobres dos Jardineiros. Mas Aegon destruiu os Jardineiros no Campo de Fogo e elevou os Tyrell, outrora apenas administradores, ao domínio do Extremo. Os Tyrell, de Jardim Alto, governam o Extremo até hoje, suas rosas douradas tremulando na região inteira. O Extremo tem uma longa história de lutas com seu vizinho ao sul, Dorne. Um estado de guerra, saques e escaramuças perdurou por séculos, desde muito antes da chegada de Aegon. A luta, historicamente, esteve contida às montanhas e planícies que cercam as duas regiões. Embora tenha diminuído nos últimos séculos, um extenso legado de sangue ainda existe entre os dois. Casa Tyrell. A Casa Tyrell é grande e rica. Apenas a Casa Lannister possui mais riquezas, e os Tyrell comandam exércitos maiores. Além disso, se conclamassem as frotas de seus brasões vassalos, os Vinho Rubro, os Senhores das Ilhas Escudo e os Lordes da Costa, teriam uma marinha igual ou maior que a frota real. Os Tyrell chamam a si mesmos de Defensores das Planícies e Altos Marechais do Extremo. Tradicionalmente, são os Vigias do Sul. Durante a rebelião de Robert, os Tyrell permaneceram leais ao rei Aerys. Mas uma vez que os Targaryen foram destruídos, Lord Mace Tyrell dobrou o joelho para o rei Robert, que perdoou-os e aceitou-os como vassalos jurados. Lordes Menores do Extremo. Além da grande Casa das Rosas, há muitos lordes poderosos no Extremo. Os Florem, do Forte Água Brilhante, são bastante ricos, e os Torre Alta de Torre Alta, em Velha Vila, são uma das mais antigas famílias nos Sete Reinos. Várias famílias podem remontar sua linhagem até Garth Mão Verde, mas o direito dos Tyrell é forte. Os Vinho Rubro dominam o Arvoredo e controlam uma tremenda frota de navios, enquanto que os Tarly, de Colina do Chifre, são renomados por suas antigas batalhas com os montanheses de Dorne. Outras casas com histórias ricas incluem os Rohan, de Bosque Dourado, os Fossaway, de Salão da Cidra, os Fossaway, de Novo Barril, e os Coração de Carvalho Velho. As Terras Tempestuosas. Nossa é a Fúria. São as palavras da Casa Baratheon, e elas servem como um mantra adequado para todos que vivem na região conhecida como Terras Tempestuosas. Embora seja uma das menores regiões de Westeros, é o lar de algumas das maiores tempestades que já se abateram sobre a Terra. Embora seja protegida dos invernos brutais do norte, suas tormentas e mares brávios são iguais aos que assolam as Ilhas de Ferro. As Terras Tempestuosas jazem entre Porto do Rei e a Baía Água Negra ao norte, e Cabo da Fúria e o Mar de Dorne ao sul. A costa é uma linha irregular de penhascos e rochas, e os navios rumo ao Porto do Rei, partindo do sul, devem navegar ao redor do gancho de Massey, conseguindo algum alívio das tempestades que rugem no mar estreito. Depois do gancho, o caminho leva ao canal de Goela, passando entre Ponta Afiada no continente e as ilhas de Marco da Corrente, e a imponente Rocha do Dragão, antes de chegar à relativa paz da Baía Água Negra. Boa parte das terras tempestuosas é coberta de florestas, da rica floresta da chuva à abundante floresta do rei. Aldeias e cidades são escassas, mas a região inclui as ilhas de Tarth e o Monte Esther,
o poderoso castelo de Ponta da Tempestade e o extremo norte das planícies de Dorne, conquistado há muito pelos Reis da Tempestade. Os Reis da Tempestade. As Terras Tempestuosas eram o domínio dos Reis da Tempestade, cujo território outrora se estendia quase até Fosso Cailin, no Gargalo. Os trovadores afirmam que Ponta da Tempestade foi erguido por Duhan, o primeiro Rei da Tempestade, que casou-se com a Filha do Mar e do Vento. Em retaliação, os deuses enviaram uma terrível tempestade que matou todos, exceto Duhan. Quando a tempestade finalmente aferreceu, Duhan declarou guerra aos deuses. Construiu 6 castelos, todos destruídos pelos próprios deuses. Seu último e maior feito foi a Ponta da Tempestade. Algumas lendas dizem que foi o garoto Brandon, que viria a crescer para se tornar Brandon, o construtor, da Era dos Heróis, que arquitetou Ponta da Tempestade. Outras afirmam que os Filhos da Floresta ajudaram Duhan. Seja como for, Ponta da Tempestade continua firme até hoje, repelindo o clima e os cercos. A Ascensão de Baratheon. As Terras Tempestuosas já foram o lar de reis e daqueles que os destronaram. Os primeiros foram os Reis da Tempestade, obviamente, mas Rocha do Dragão era a casa dos Targaryen. Os Baratheon foram elevados ao domínio da região depois que Aegon, o Conquistador, derrotou Argilac, o último Rei da Tempestade. E os Targaryen foram destruídos pelos Baratheon, depois que o príncipe Rhaegar raptou a prometida de Robert, Lyanna Stark, e o Rei Louco exigiu a cabeça de Robert Baratheon e Eddard Stark. Durante a rebelião de Robert, as Terras Tempestuosas foram um palco de um dos mais cruéis cercos da campanha. Stannis manteve Ponta da Tempestade firme contra os legalistas Tyrell e Vinho Rubro. O cerco durou o ano inteiro, mas a despeito da fome, Stannis e seus homens resistiram. Embora sejam a mais jovem das grandes casas, os Baratheon conheceram grande fortuna nesta geração. O centro de seu poder fica em Ponta da Tempestade, atualmente de posse do irmão mais novo, Lord Renly. O outro irmão do rei Robert, Stannis, domina a Rocha do Dragão desde o final da guerra. Outros poderes nas Terras Tempestuosas. Outras casas notáveis nas Terras Tempestuosas incluem os Caron, de Canção Noturna, chamados de Senhores das Planícies, os Connington, de Repouso do Grifo, que perderam seu título por apoiar os Targaryen, os Dondarrion, de Refúgio Negro, renomados Lordes das Planícies, os Monte Ester, de Pedra Verde, cujo patriarca, Lord Mount Ester, é avô materno do rei, os Pronto ao Mar, cavaleiros com terras com domínios em Cabo da Fúria, os Selmy, de Salão da Colheita, família de Sir Barristan Selmy, Lorde Comandante da Guarda Real, e os Tarth, de Estrela Vespertina, cujas terras ficam na ilha de Tarth, na Baía dos Naufrágios. Dorne. Antigamente em Dorne, antes que os Martell se casassem com Daeron II, todas as flores se curvavam ao sol. Assim é ensinado em Dorne, referindo-se às longas e sangrentas gerações de luta entre os homens de Dorne e os senhores das planícies do Extremo. O sétimo reino de Westeros é Dorne, a mais meridional de todas as terras juradas ao Trono de Ferro. As histórias ensinam que Daeron Targaryen, o jovem dragão, conquistou Dorne aos 14 anos de idade, perdendo 10.000 homens no processo. A conquista durou apenas um verão. Nos anos que seguiram, ele perdeu outros 50.000 homens, e as areias de Dorne escaparam por entre seus dedos com sua morte. Apenas pouco mais de 100 anos atrás, Dorne finalmente se juntou aos Sete Reinos. Uma noiva ansiosa, incerta sobre o futuro, mas conhecendo seu destino. O rei Daeron II havia se casado com Mirya, a princesa de Dorne, e oferecido sua irmã em casamento ao príncipe de Dorne. O casamento atou um forte nó entre o Trono de Ferro e Dorne. O atual príncipe de Dorne, Lord Doran Nymeros Martell, casou sua irmã, a princesa Elia,
ao príncipe herdeiro Rhaegar, mas ambos foram mortos durante a rebelião de Robert. Embora o Lord Jon Arryn tenha viajado a Dorne depois da guerra, como a mão do rei, e feito a paz entre o rei Robert e o Lorde de Lança do Sol, os homens de Dorne têm estado distantes e perturbados desde o brutal assassinato de Elia. Disse que homens jurados aos Lannister mataram a princesa e seus filhos. Embora o príncipe Doran tenha repetidamente requisitado justiça, os assassinos permaneceram anônimos e impunes. Dorne separa-se dos outros 7 reinos por costume, geografia e distância física. Localiza-se muito ao sul, separado das terras tempestuosas pelo Mar de Dorne e do extremo pelas Montanhas Vermelhas e as planícies de Dorne. Isso não significa que ninguém empreenda a jornada através desse território hostil, pois saqueadores rumam ao norte e ao sul há milhares de anos, mas existe uma fronteira natural. E os costumes exóticos da região, trazidos do outro lado do mar pela rainha Nymeria e seus Rhoynar, não valeram aos habitantes de Dorne a simpatia dos Andals. Iconoclastas do Sul. A influência das tradições dos Rhoynar continua até hoje. Os habitantes de Dorne não usam o título rei, preferindo príncipe, e suas leis reconhecem o filho mais velho de qualquer sexo como herdeiro, não favorecendo filhos homens sobre mulheres, como é a norma em Westeros. Eles vestem lenços enrolados para proteger-se do sol, e raramente usam armaduras pesadas. Elevam suas amantes a altas posições, mantendo-as quase como segundas esposas, ou mesmo segundos maridos. Apreciam comida temperada e vinhos fortes e secos. Dorne tem melhor relação com as cidades livres do que talvez qualquer outra região nos 7 reinos. Há vários tipos de dorneses, todos semelhantes, mas distintos. Dorneses do Sal são esguios, com pele cor de oliva e cabelos negros e espessos, muitas vezes mantidos longos por homens e mulheres. Vivem na costa e têm a maior quantidade de sangue dos Rhoynar. Dorneses da areia vivem em seus desertos quentes e nos vales ribeirinhos. Sua pele é ainda mais escura que a de seus primos do sal, pois suas faces são queimadas pelo sol. Dorneses da pedra têm a menor quantidade de sangue dos Rhoynar. Assim, são os mais altos, de pele mais clara, com cabelos castanhos ou louros e sardas. O sangue dos Andals e dos primeiros homens mistura-se livremente em suas veias. Costumam viver nas passagens e elevações das Montanhas Vermelhas. Alguns dizem que há um 4º tipo de Dorneses, nos quais o sangue dos Rhoynar seria ainda mais puro. Estes órfãos do sangue verde vivem no Grande Rio, viajando e fazendo comércio por toda a extensão em grandes navios coloridos. Os Martell ainda governam a partir de Lança do Sol na costa leste, na parte do Braço Quebrado que se localiza no continente. Outras casas notáveis incluem os Montenegro, lordes das Montanhas Vermelhas que saquearam as planícies através do Passo do Príncipe durante séculos. Os Mata de Ferro, guardiões do Caminho dos Ossos, que têm um orgulho desmedido de seu passado de realeza antes da chegada de Nymeria. Os Daut, de Mata dos Limões, uma família de importantes cavaleiros com terras, e os Dayne, de Queda da Estrela, cujo filho, Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã, era um irmão jurado da guarda real do rei Aerys. Além de Westeros. E as terras além de Westeros? O Compêndio de Jade de Coloco Votar é um tomo essencial para qualquer acadêmico ou estudante da Cidadela que deseje aprender sobre terras longínquas. A costa leste de Westeros dá para o Mar Estreito e do outro lado de suas águas jaz o continente oriental. Relatos afirmam que é muito maior que os 7 reinos, contando com muito mais tipos de pessoas, feras e maravilhas. Mas pessoas são sempre pessoas, com as mesmas alegrias, esperanças, preocupações e tragédias. As cidades livres compõem a região mais próxima de Westeros, nas praias do Mar Estreito ou próximo a elas.
e não é incomum encontrar viajantes vindos de lá. Muitas grandes casas e mercadores fazem comércio com as 9 cidades livres. Bravos fica ao norte, construída sobre uma série de ilhas em uma grande lagoa, enquanto que Pentos fica ao sul, conhecida por suas lendárias muralhas que mantêm os Dothraki afastados. Mir, Lys, Tirosh e Volantis têm uma história de escaramuças pelo controle das terras disputadas e dos degraus de pedra, a cadeia de ilhas que leva a Dorne. E as cidades de Norvus e Qohor não têm acesso ao mar, mas servem como portal para as grandes caravanas que viajam a domínios ainda mais orientais. No extremo norte, nas brutais correntes polares do Mar Trêmulo, fica a ilha de Iben. Não há nada além de gelo depois dela. A leste de Pentos, o rio Rhine atravessa as terras disputadas, onde os Mireses, Lisenos, Tiroshi e Volantinos ainda lutam. No extremo leste fica o Mar Dothraki, que na verdade é uma grande extensão de planícies. Os senhores dos cavalos Dothraki dominam estas planícies, e disse que uma centena de tipos de grama pode ser encontrada aqui, em todas as cores do arco-íris. No centro do Mar Dothraki fica a Mãe das Montanhas, e na base da montanha a estranha cidade Dothraki de Vaes Dothrak. A sul do Mar Dothraki e do rio Skarhazadan fica Lazar, a terra dos Lazarenos. Mais ao sudeste jaz a Desolação Vermelha, um deserto de árvores atarracadas, grama afiada, ruínas ancestrais e morte. A oeste de Lazar fica a Baía dos Escravos, separada das terras dos Lazarenos pelas cidades escravistas e suas retroterras. Qarth, a lendária cidade de 3 muralhas, jaz a sudeste de Lazar e da Desolação Vermelha, com Mirim, Astapor e Yunkai a oeste. Os mares do sul são compostos pelo Mar do Verão e pelo Mar de Jade. A terra de Iti pode ser encontrada ao longo do Mar de Jade, assim como a suposta cidade sonhadora dos poetas. Depois do Mar do Verão existem as Ilhas Basilisco e as selvas escuras de Sotorios. No extremo sul do Mar Dothraki, no fim do mundo conhecido, fica Ashai, a Sombra. Viajar mais longe de Ashai é entrar nas terras sombrias, sobre as quais os estudiosos pouco conhecem.